literatura engajada às lutas sociais dos povos do semiárido e das águas, feminista e diversidades étnico-racial, cultural e sexual. Com vocês, Dani Bento. Ela vai preferir falar daqui mesmo, né, Dani? Fica à vontade. De mãos dadas com o verso, casada com a poesia, peço a Deus inspiração e força na travessia para narrar dor e amor, causando sinestesia. Gente, bom dia. Bom dia. Eu sou bastante tímida, né? Então já vou pedindo desculpa. E também por isso que eu optei por ficar aqui, porque eu disse, Linda, eu sou tão desastrada que se eu levantar daqui é capaz de eu derrubar alguma pessoa pelo caminho. Então, vou ficar sentada que eu sinto segurança e passo também para os outros, né? Então, vou ficando por aqui. Mas eu quero dedicar essa minha fala, esse dia de hoje, antes mesmo de agradecer o convite da Linda, eu quero dedicar essa minha fala às mães pela diversidade que aqui estão. Eu costumo dizer, eu tenho uma obra chamada Amores Diversos e eu faço uma dedicação a elas, porque eu faço uma dedicação à minha mãe. Então, eu vou pedir licença aqui para me ler só essa dedicação aqui rapidinho, porque eu vou até me acalmando, porque eu sinto minha mãe chegando, minha mãe me abraçando, minha mãe comigo. A minha mãe, em memória, e a todas as mães do coletivo Mães pela Diversidade, que ao romperem seus medos e acolherem nossos amores diversos, nos parem novamente para a vida. Então, essa minha fala, eu quero agradecer a vocês que existem e nos acolhem, quando nos acolhem. E agora eu quero agradecer a Linda Brasil por esse convite, por esse momento que a gente pode conversar com a sociedade e também por ela ter prefaciado esse meu livro, que eu tenho o maior orgulho de ter também escrito, né? E eu sempre digo que Linda foi muito acolhedora comigo, porque eu não conhecia Linda, mandei um WhatsApp da vida que eu achei, o texto para ela, perguntando se ela toparia prefaciar a minha obra, e ela topou de cara. Então, muito mais talvez do que estar hoje aqui e agradecer estar nessa mesa, eu quero agradecer por você ter me acolhido tão fortemente, essa desconhecida, que sem ser do Fernando Mendes, mas eu era desconhecida e você acolheu pelo texto que se sentiu tocada. Então, muito obrigada, certo? Agora vamos ao que interessa, né? Se é que interessa, né? A vocês que estão aqui, eu sei que interessa, mas eu quero estender essa minha fala em 2 momentos. Sei que o tempo é curto, mas eu vou tentar ser um pouco didática. Primeiro, eu quero direcionar essa minha fala aos gestores públicos, a uma sociedade que tem o poder de criar leis e políticas públicas. Dizer de que, assim, se a gente tem o dia de hoje, é porque a gente teve uma resistência, né, ainda, né, nos anos passados, né, 1969, se eu não estiver enganada, né, com a questão da Marshall lá. E a gente entender que de lá para cá, apesar dos avanços que nós tivemos, mas os retrocessos são mais gigantes do que os avanços. A gente dá um passo e eles nos forçam a recuar 10. E talvez o grande embate que a gente tem hoje, nesses anos, né, 2020 para cá, é essa força contrária que o Estado brasileiro, a partir das suas leis e das suas gestões, tem tentado varrer a nossa luta e a nossa existência para dentro dos armários. Porque é lá que eles querem que a gente exista. E é lá que a gente não vai existir. Para os armários a gente não volta. Para os armários a gente não vai voltar. E o preço da gente resistir firme em não voltar é o número de nós que cada dia tomba pelas ruas, pelas praças, enquanto a gente está falando aqui. A cada 19 minutos, uma de nós, dessas letrinhas, que não somos só letrinhas, somos pessoas, está sendo violentada. Pode ser com uma palavra, pode ser com um assédio, pode ser com uma pancada, mas nós estamos sendo violentadas. A cada 19 minutos, um corpo LGBTQIAPN+, é agredido no Brasil. E isso é um dado que
cabe à sociedade e cabe ao Estado brasileiro fazer valer, de fato, as leis que eles criam. Porque, inclusive, o crime de homofobia, homotransfobia, é equiparado à questão do racismo e é um crime inafiançável. E a gente assistiu a televisão brasileira mostrar, essa semana passada, aquela senhora xingando e agredindo gratuitamente um corpo LGBT e foi solta, e voltou e agrediu no dia seguinte. Então, penso que é desse lugar que a gente precisa também hoje, né, dizer que o nosso orgulho é também para a gente trazer essa contradição do Estado brasileiro, que ao mesmo tempo em que cria as leis, não as aplicam, a depender de quem a pratique, né? Então, já... Pode continuar. Mas essa era a primeira parte. Eu acho que é direcionar isso, é a gente refletir para que servem as leis se a gente continua flexibilizando e fortalecendo as violências e as agressões contra os corpos e as corpas LGBTs. A segunda parte dessa fala, eu quero direcionar, como eu já comecei, as famílias. As famílias de pessoas e de corpos LGBTQIAPN+. O quanto é importante que vocês nos acolham, né? O quanto é importante que a gente entenda que um corpo, por ele se perceber fora dessa caixinha heteronormativa, ele não pode ser negligenciado pela sociedade, mas primeiramente pela família. Eu fico, às vezes, incomodada do meu lugar de educadora também, que sou, como que a gente tem o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, como nós temos leis que deveriam assegurar as crianças, mas se essa criança for uma criança viada, se essa criança for uma criança lésbica, se for uma criança trans, ela é enxotada e a sociedade negligencia. O Estatuto da Criança e Adolescente, ela obriga, né, de que a criança precisa estar na escola. E quantos corpos se ausentam da escola por essa negligência e a sociedade não faz nada, porque esse corpo parece que não existe, porque ela não é o padrão. Então, toda uma repressão. Então, eu quero dizer de que, assim, o quanto que é importante para as pessoas que tiveram o acolhimento de suas famílias. Mesmo que eu também diga que a família não é as de sangue, é quem nos acolhe. E a gente vai aprendendo isso a duras penas. Os corpos LGBT vão aprendendo isso, a criar outras famílias fora das suas de sangue, né? Eu tive a graça de ser acolhida pelas minhas de sangue, mas eu tenho pessoas da minha geração, colegas da minha geração, que não foram. E que a minha família, a minha mãe, foi também quem acolheu esse outro corpo, essa outra pessoa que estava naquela condição. Então, eu quero falar para as famílias, né? Quero falar para as famílias, quero falar para a sociedade de maneira geral. Entender que isso não é só uma violência banal, é um crime. É um crime. Antes de existir a lei contra a homofobia, crianças e adolescentes expulsos de casa é crime, porque ele é responsabilidade da família. E eu acho que esse é um olhar que o poder público, que as gestões precisam estar atentas e não negligenciar. As nossas escolas é um lugar de extrema violência contra nós, pessoas LGBTQIAPN+, ainda continua. E a gente faz de conta que ela não existe. Então, eu queria fazer esse apelo, que é muito mais gratificante quando as famílias nos acolhem. Mas também queria dizer também para a sociedade também que nos assiste, que pode parecer contraditório, mas não é. É porque, assim, entender que muitas vezes as famílias negligenciam porque elas também são vítimas de violência, né? Quando uma família percebe e descobre que tem um filho gay, uma filha lésbica, uma filha trans, a sociedade cobra também dessa família a culpa e a responsabilidade. E muitas vezes tem essas que têm coragem de dar a cara a tapa, como a minha, que nos anos 90 deu a cara a tapa numa cidade de 3.000 e poucas pessoas no interior do Ceará. Mas a maioria prefere dizer, não, a gente, ou querer que a gente se apague, ou querer nos negligenciar também, e é mais fácil botar para fora de casa e dizer que não é mais nossa mãe, não é mais nosso pai. Mas que isso é um peso muito grande para esses corpos. Então, vejam, acho que o filme ali me emocionou demais, porque eu acho que a gente vê muitos dos nossos colegas, né?
Então, eu queria deixar essas duas questões aqui. Primeiro, que o Estado brasileiro precisa repensar suas leis. Não adianta só aparecer para o mundo como o país que tem mais leis de garantias e de direitos. Acho que a gente precisa que as legislações dos estados, dos municípios se cumpram e que os crimes de homofobia, os crimes de transfobia, de lesbofobia, não sejam negligenciados como a gente assiste. Essa minha blusa eu coloquei aqui, que eu sou 100% sapatão. Né? Eu sou 100% sapatão. E eu ando com essa blusa lá na minha cidade, Poço Redondo, que é uma cidade de tamanho, né? Então, assim, mas eu ando. E também, eu ando por quê? Porque para me autoafirmar e para que ninguém fique dizendo que eu sou. Já estou dizendo para a sociedade. Porque a sociedade, ela tem uma característica que é assim, eu sou um monte de coisa. Eu sou uma mulher lésbica, mas eu sou poeta, eu sou contista, eu sou educadora, eu sou pesquisadora, eu sou muitas outras coisas. Mas a sociedade me lê com um recorte, apenas só vê a minha sexualidade. Então, se é assim que ela me vê, eu vou dizer para ela, eu sou. E quando eu digo, ela não tem mais nada o que dizer, porque eu já estou dizendo. Então, eu sou sapatão. E também, por que eu não sou 100% lésbica? Porque não é o refinamento da palavra, é o sentimento. Então, se sapatão é uma palavra que é pejorativa, a gente ressignifica ela para dizer que eu sou sapatão. Não adianta você me chamar de lésbica se você tem seu preconceito. Pode me chamar de sapatão, porque é sapatão que eu sou, e é assim que eu vou me autodeclarar e me autoassumir. Então, é disso que a gente quer trazer nessa tarde. Nessa tarde, não, a bicha já está toda confundindo os horários. Mas eu queria, só para finalizar, viu, eu prometo que eu não vou estourar mais muito, não, mas eu queria ler aqui 2 estrofes desse meu cordel, que se chama Amores Diversos, que é o que eu disse, que eu dediquei, né, às mães pela diversidade, que é para ver se a gente consegue alguma empatia de quem nos assiste, né? Sobretudo na escola, que é um lugar que, embora eu não tenha sofrido tanta discriminação na escola, mas eu tenho estado no chão da escola e tenho sentido o quanto que corpos LGBTs têm adoecidos, né, com a questão da escola. E, de alguma forma, eu também sofri muito mais pelo meu silêncio do que pela escola, naquele contexto. Mas eu disse assim, eu, em matéria de amar, sempre ficava calada. Como podia falar? Meu sentir era piada. Macho e fêmea e sapatão, era assim denominada. Eu senti no meu silêncio tudo o que você sentiu. Porém, sem poder viver, o medo me consumiu. E mesmo sendo negada, naquela hora explodiu. A família reunida na nossa sala de estar, o peito forte pulsava, eu precisava contar, pois amava uma menina, já não podia negar. Aqui um ponto importante ao nosso silenciar. Podemos ser rejeitadas ou ser expulsas do lar, ser tratadas como loucas ou mesmo ter que apanhar. Entre choros e desafios, boa parte me acolheu. Minha mãe e a caçula foi o que me surpreendeu, sendo minhas aliadas, tudo em meu ser renasceu. Com o tempo se ajeitou, traçamos novo caminho, ao modo de cada um, deram-me abraço e carinho, perceberam, eu era a mesma, acolheram-me no ninho. Se a família nos acolhe, temos ombros se chorar. Quando o namoro termina, sempre que alguém nos xingar, a família nos defende do agredir, bater e matar. Então, gente, com essas estrofes, o cordel ele é maior, mas eu quero provocar essa empatia nas famílias, né? E eu posso dizer que a minha família, ela continua comigo aliada até hoje. Minha mãe foi testemunha do meu casamento quando eu casei em 2016. Aos 89 anos, ela foi quem estava lá para entrar comigo no cartório. Hoje, minha mãe está no céu, faleceu em 2020, mas ela está aqui comigo nos brincos que ela me deu e na memória que eu não deixo esquecer, e em todas as mães que estão aqui e que acolhem nós, nos acolhem. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Dani. Eu que agradeço você pelo convite, né, de ter feito o prefácio desse livro tão lindo, tão importante, principalmente por fazer uma homenagem às mães pela diversidade. Por isso que agora eu acho que eu vou pedir uma nova salva de palmas para as mães e pais, né, pela diversidade. Eu vou citar os nomes, né, de todas e todos eles: Janaína Couto, Flima Raquel, João... não.
Eita, babado. A Alessandra, que eu já falei, né, anteriormente. Também Leonardo, né, Marques Pascoal, que está aqui, que eu já falei. Né, a Rosana da Rocha e Felipe Canza, que estão aí com os filhinhos, né? São vocês. Muito obrigada por estarem aqui. A Kênia Moura, que está aqui ainda, tá, né? Que é a mãe de Lucas, que conheço há muito tempo. Cândida Maria dos Santos, cadê? Cândida, muito, muito obrigada. Eu acho que tem algumas que eu não está aqui também. E a Semilza Ramos, né, que é a mãe de Camila, que está ali. E tem as que eu não falei, depois a gente vai pegar o nome. Essas que estão aqui. Muito, muito obrigada pela auto-organização, por vocês estarem aqui presentes, pelo coletivo, que está dando, né, uma força muito, porque, infelizmente, eles utilizam da questão da família, né, como se a gente fosse contra a família. Não, a gente está lutando para todas as famílias, né, como se a gente quisesse destruir. E eu sei que a família é destruída quando uma LGBT ou um LGBT é expulso, né, da sua residência, do lar, por ser quem realmente é. Isso sim que destrói uma família. E, infelizmente, por discursos reacionários, né, discurso de ódio, muitas pessoas ainda hoje, né, são expulsas, como eu conheço várias amigas que com 11, 12, 13 anos foram expulsas por serem quem são. Então, e vocês estão ressignificando essa luta, está fortalecendo cada vez mais, né? Principalmente nós que vêm do movimento social, porque eu gostava, quando tinha os simpatizantes, que hoje são os aliados, né? Eu acho assim que a gente deveria incluir também, né, quando a gente for falar, porque, né, os simpatizantes, que são os aliados e aliadas, têm um papel fundamental, porque eu, sendo uma trans, e lutar pela minha causa, isso é natural, isso né, é o lógico. Mas quando a pessoa não é LGBT, né, está, claro, respeitando o lugar de fala, né, as nossas narrativas, isso, para mim, dá uma força muito maior, porque contradiz aquele discurso de quem fundamentalista reacionário, de quem a gente é